amados. Eu sempre acreditei que Deus só faz aquilo que nós não temos capacidade de fazer. Que um cristão tem que ter atitude. Isso aí, a minha vida inteira, eu tive plena consciência disso. Mas assim, eu não tinha a dimensão, não entendia a dimensão que isso era e aonde exatamente era esse limite, né, do que Deus, de Deus agir e até onde a gente pode agir. É claro que, por exemplo, ressuscitar uma pessoa, tirar a pessoa de uma doença muito grave, curar de um câncer, isso aí é somente Deus. Mas até o fato de você, por exemplo, fazer um exame, ter a noção do que está acontecendo com você, isso é o que você pode fazer. E eu passei a entender isso quando eu vivi isso. Então, deixa eu voltar um pouquinho na história. Em janeiro eu fiquei no hospital, né? Dezembro, praticamente dezembro todo e janeiro quase todo também eu fiquei internada. E assim, eu com uma perna, né, para operar, porque estava quebrada, a tíbia estava quebrada, e a outra com um fixador externo, aquele ferro lindo pro lado de fora. Aquilo já me dava um nervoso de olhar. Imagina eu saber que aquilo estava no meu corpo. Então, vocês terem uma ideia da situação, como estava a minha cabeça. E eu não conseguia lembrar de nada e tal. Só que aí todos os dias o médico passava para acompanhar, né, os pacientes e tal, para conversar e falar um pouquinho sobre cada caso, se operar, se operar e tal, tipo, para ver mesmo como que estava a situação da pessoa. Aí nisso, assim, um dia um médico chegou para mim e falou assim: Ludmila, tu só vai sair do hospital quando a gente tirar esse fixador. Aí, nossa, me deu um desespero. Eu falei, não, eu tenho que sair, tenho que ir embora e tal. Bom, o médico não liga muito pra quando a gente fala essas coisas, né? Mas, enfim, ali naquele momento, eu, tomei a decisão. Eu preferi ir pra minha casa, né? Porque eu já tava muito tempo no hospital. Consciente, eu acredito que uns 15 dias consciente, porque eu cheguei a ficar em coma e tal, mas consciente mesmo, eu tava ali mais ou menos uns 15 dias, mas um pouquinho mais, um pouquinho menos, por aí. Mas aí naquele momento eu não queria saber. Eu sabia que eu já tinha dado glória a Deus todos os dias por Deus ter me livrado daquilo ali, ter me salvado no dia do acidente, ter me tirado do coma, eu não ter ficado com sequela nenhuma. E eu tinha plena certeza que o meu problema era só do joelho para baixo, ou seja, as duas tíbias quebradas. Graças a Deus eu não quebrei fêmur, nada. Então assim, o osso mesmo quebrado, só tíbia, fíbia das duas pernas, mas a fíbia é um detalhe à parte. Como dizem os médicos, o importante mesmo, que segura o peso, é a tíbia. Mas aí naquele momento eu tinha, assim, eu queria ir pra casa, eu queria muito vir pra casa, voltar pra casa e tal. Só que aí eu voltei pra casa e quando foi o dia lá que eu fui voltar pra revisão, pra consulta de revisão. Aí teve um problema, eu não consegui ir. Aí eu tentei entrar num carro, mas o carro, eu não consegui entrar no carro porque eu não dobrava uma perna.
eu sou uma pessoa alta, então assim, é bem complicado, entendeu? Aí a porta não abria totalmente, e eu não podia colocar o meu peso em nenhuma das duas pernas. Enfim, não consegui, meu irmão saiu desesperado, né, pra tentar mudar a data. Aí eu consegui mudar a data para 15 dias depois. Aí, como eu não consegui entrar no carro, a pessoa que combinou comigo furou e eu não consegui entrar no carro, aí eu contratei a ambulância. Aí fui, paguei um dinheirão na ambulância, mas glória a Deus porque eu tinha o dinheiro, né? Fui pra lá e tal. O médico, quando me viu na maca, se assustou, né? Perguntou se eu tinha afetado a bacia, o acidente e tal. Eu falei que não, que era só perna e tal. Aí assim, ele me deu o papel pra fazer o raio-x. Na próxima consulta, eu teria que levar aquele papel pra fazer o raio-x antes da consulta. Então, esse detalhe era responsabilidade minha, né? E de quem estava comigo. Aí, tudo bem, ele passou a fisioterapia, eu comecei a fazer a fisioterapia e aí eu já tava dobrando um pouquinho o joelho, eu já conseguia, né, sustentar sustentar não podia sustentar, eu já conseguia dobrar um pouquinho. Mas aí eu não sabia se eu iria conseguir ou não, tipo, ir de carro e tal. Aí quando foi na outra consulta, eu consegui a ambulância aqui da minha cidade pra me levar pra lá. Quando o médico me olhou, ele chegou pra mim e falou: vem cá, tu tem algum problema na bacia? Afetou, ele perguntou pra mim de novo, né? Aí eu falei: não. Ele: então por que você tá aí? Veio de maca. Porque assim, na verdade eu queria ir de maca, porque a maca era mais confortável, ou seja, eu ia esperar um tempão, né? Já que eu teria que esperar um tempão, eu esperava deitada, tranquila, de boa. E assim, só que aí ele conversou depois ele não falou comigo, mas ele falou com a minha mãe, falou que já era pra mim estar indo de carro, que era um absurdo eu ir de maca aqui e tal. Na hora que minha mãe falou comigo, eu fiquei assim, mega revoltada, né? Mas depois eu entendi. Eu entendia o que o médico tava querendo dizer. E assim, nessa consulta, né, eu não levei o papel pra fazer o raio-x, ou seja, eu fui, eu tive que esperar a consulta pra ele olhar pra minha cara e falar: vem cá, cadê o raio-x? Aí eu falei: não, não fiz. Aí ele pegou o papel, me deu. Aí eu demorei horas. Sabe o dia que dá tudo errado? Então, foi esse dia lá na sala de raio-x. Tem duas salas de raio-x. Uma não estava muito boa. Chegou algumas emergências, então teve que entrar na minha frente. Enfim, para resumir toda a história, o médico veio atrás de mim lá, porque eu era a última paciente e ele tinha que ir embora, porque tinha outro compromisso depois daquele horário. Então ele não podia esperar eu voltar até lá, então ele veio atrás da minha pessoa, né? Aí ele foi lá, ele entrou lá na salinha que eles eles digitalizam o raio-x, olhou e falou assim: ó, o osso não colou. Aí, tudo bem, eu fiquei assim chateada e tal, né? Porque eu esperava que tivesse colado. Embora eu não entendesse muito bem o que era isso, não, mas... mas a forma que ele falou assim, eu fiquei triste. E eu fiquei tão
tão, assim, triste com a notícia, que eu nem perguntei pela outra perna, porque a outra perna eu já tinha operado e colocado uma haste interna por dentro da tíbia. Isso na perna esquerda, perna direita com fixador. Aí tudo bem. E eu não queria ver o raio-x de jeito nenhum, porque se ver aquilo lá, o fixador externo, na perna dos outros já me dava um nervoso, imagina na minha. Então, para vocês terem uma ideia de como era a minha cabeça naquele momento. Aí eu fui pra... Aí terminou a consulta, ele me deu papel de novo, né? Terminou a consulta não, terminou ali o que ele tinha que falar comigo, né? Porque aí ele deu papel do raio-x e tal. Aí eu fui, voltei pra casa, guardei o papel. Aí eu já cheguei em casa, eu falei assim, guardei logo na gavetinha e tal, pra não perder. A próxima consulta eu iria levar o papel, era eu e o papel, não importava mais quem ia comigo. Era eu e o papel pro raio-x, isso que era importante. Aí, assim, eu voltei pra casa e tal, guardei tudo. Aí a minha fisioterapeuta pediu pra ver o raio-x. Aí eu tinha pedido o CDzinho, né? Quando chegou, eu não consegui. Tipo, eu achava que tinha que ter um aplicativo ou instalar algum programa pra ver. Então, assim, eu nem me dei o trabalho, como eu não queria ver o raio-x, eu nem me dei o trabalho de olhar. Aí eu peguei e falei, já que não abriu no meu computador, eu entreguei o raio-x pra ela, aí ela também não conseguiu abrir. Aí ela voltou, poxa, eu queria ver tal, pra poder saber o tipo de exercício que eu posso fazer com você e tal, pra poder ter uma noção. Aí por conta dela, é que eu falei, não, tem que tomar coragem, eu tenho que ver. Porque assim, não tinha outra pessoa pra resolver isso, era eu que teria que resolver. Então eu teria que ver o raio-x, né? Nem que fosse um único pra saber que abriu. Aí tá, eu coloquei, eu até procurei algum programa e tal. Aí eu peguei e eu falei assim, não, vou futucar esse CD, tem que achar. Aí eu fui clicando, eu sei que abriu. Aí abriu uma imagem, né, do raio-x. Aí eu falei assim, não, eu tenho que olhar, eu tenho que saber o que tá acontecendo, né? Já que tá aqui, eu tenho que ver. Aí eu fui olhando, porque um raio-x, outro, e eu vi que, tipo, primeiro me assustei com o raio-x da perna esquerda, né, que é com a placa, não, com a haste por dentro do osso. Aí, quando eu fui olhar o do fixador externo, o osso estava um pouquinho separado. Aí eu olhei assim, eu falei, isso não tá muito legal. Aí eu falei, bom, mas como eu não entendo, aí eu mostrei pra fisioterapeuta. Aí eu falei, Magali, consegui abrir e tal. Aí mostrei pra ela. Aí eu olhei assim na cara dela, eu vi que tinha alguma coisinha errada, né? Mas ela não falou nada. Creio que tenha sido por ética, né? Ela não pode dar pitaco no trabalho dos outros. Então, e a minha fisioterapia continua exatamente como ficou. Ou seja, ela não pôde mudar nada, né? Com relação ao que ela viu no raio-x, ela não pôde mudar nada. Aí tá. Aí eu fui depois na casa da minha avó. Nisso eu já tava conseguindo entrar no carro. Através da fisioterapia, eu consegui dobrar o joelho, né? E consegui entrar no carro. Aí eu fui na casa da minha avó. Aí tem uma tia minha que é enfermeira.
Aí eu perguntei pra ela, falei, tia, quer ver o raio-x? Eu consegui botar aqui no computador. Aí eu peguei o computador da minha outra tia, botei. Quando ela viu, né, tipo assim, virou meio que uma atração turística, né, porque todo mundo queria ver o raio-x. Aí, principalmente porque, tipo, era uma super novidade o fato de eu ter uma haste por dentro do osso, né, então todo mundo queria ver a haste com os parafusos. Aí, aí minha tia, quando ela viu a outra, o raio-x da perna direita com o fixador, ela falou assim, isso aí não tá muito legal não. Naquele momento, né, não precisou dela falar muito não, a minha tia é tipo eu, ela é muito transparente, ela não precisa abrir a boca, é só olhar pra cara dela que você sabe o que ela tá pensando. Então, assim, eu falei assim, tem alguma coisa de muito errado aí. Naquele momento, eu tomei uma atitude de saber o que estava acontecendo comigo. Eu resolvi que aquilo ia ser diferente, que a próxima consulta eu ia realmente ter uma consulta. Eu ia chegar mais cedo, eu ia de carro, eu iria eu já ia já com o papel do raio-x na mão para não acontecer o que aconteceu da outra vez, que tipo, eu iria ver o raio-x ali na hora, eu ia perguntar ao médico, eu já elaborei uma lista de perguntas para fazer pro médico. Então eu fiquei praticamente um mês, eu resolvi que eu teria que a minha atitude seria diferente em relação ao meu problema. Quando chegou o dia da consulta, tal, eu fui, né, pra consulta normal. Já cheguei, tipo, já fui, né, na cadeira de rodas. Fui de carro, né, cheguei lá no hospital, fui pra cadeira de rodas. Sentei, tal, esperei. Aí eu fui Aí fui tirar o raio-x e tal. Aí quando chegou a minha vez, quando o médico chamou meu lindo nome, eu já estava com o raio-x, né? Aí o médico olhou, perguntou, aí falou da perna esquerda, porque eu ia perguntar pra ele, né, tal, se ia demorar muito pra mim poder pisar com a perna esquerda, já que já tinha operado e tal. Aí ele falou assim, você pode, aí liberou pra mim poder pisar com a perna esquerda e tal. Aí ele falou assim, aí eu perguntei uma outra coisa que não me dava nervoso, era fazer o curativo na perna, em volta do fixador, fazer a limpeza. Quem fazia era o meu irmão. Aí teve um tempo que eu passei assim, que eu fui tirando todo aquele nervoso, eu botei na minha cabeça que eu ia fazer. Um pouquinho antes dessa consulta, eu mesmo já estava fazendo o curativo e tal. Aí, chegou o dia da consulta, tal, aconteceu aquilo tudo. Aí eu perguntei pro médico, né, alguma coisa relacionada ao fixador e tal. Aí ele foi e falou assim, não, vai lá pra sala de curativo. Eu, inocentemente, achando que ele, né, iria me explicar como que fazia o curativo certinho e tal. Porque isso também não foi uma coisa que o pessoal lá do hospital, quando me liberaram, falaram. E eu também nem fui procurar saber. Eu fui meio que... Fui lá cuidando e tal. Mas ali eu resolvi que eu ia fazer do jeito certo, como tinha que ser feito. Aí, quando chegou, aí eu tô olhando umas pecinhas e tal, olhando... Aí a enfermeira veio e testou umas pecinhas assim pra ver se encaixava o parafuso, umas chaves de roda, né? É mais ou menos isso aí que você tem em casa, né? Chave de boca,
Eu não entendo muito de ferramenta não, mas eu sei que uma lá era chave de boca. Alicate e tal. Aí eu olhando, eu achei aquilo ali estranho. Daqui a pouco vem o médico. Aí ele, vamos tirar o fixador? Aí eu, hã? Não, para tirar tem que ir pro centro cirúrgico. Ele, não, a gente tira agora rapidinho. Aí eu respirei fundo, né? Eu falei, caraca, não tem nem como eu fugir. Além de eu estar com uma perna quebrada e a outra recém-permitida, né, de segurar peso, nisso eu já estava 5 meses sem andar, ou seja, sem colocar peso sobre a perna. Ele ainda estava na porta, então, tipo, nem que me desse uma loucura de tentar fugir, eu ia conseguir, né? Bem que eu pensei em fugir, né, mas eu tive que aguentar. Aí tirou, né? Fui no céu, na lua várias vezes e voltei. Mas nada que me fizesse morrer. Aí depois ele botou mandou colocar o gesso, né? Ele alinhou o osso, né? Eu fui de novo na lua, acho que dessa vez eu fui em Marte e voltei, né? Mas tudo bem, sobrevivi. Sobrevivi completamente, né, aquilo ali. Aí na outra, aí ele marcou, como era o gesso, ele falou que, ó, que em 15 dias iam entrar em contato comigo, que eu teria que operar. Aí quando chegou, 30 dias depois, foi a consulta, aí eu voltei pra, aí, de novo, né, papel do raio-x, fui lá, fiz raio-x bonitinha e tal, e voltei na hora de... E quando ele tava passando, aí, Ludmila, tudo bem? Eu, tudo. Ele já marcaram? Aí eu falei, não, nem me ligaram. Aí ele falou assim, não te ligaram? Eu falei, não me ligaram. Ele, poxa, isso aí você tem que operar mesmo, não tem jeito, só cirurgia e tal. Aí isso foi numa quarta. Aí ele falou assim, seria bom se alguém pudesse vir aqui pra conversar com o responsável e tal, das cirurgias. Aí eu peguei, aí meu irmão foi na sexta-feira. Na sexta-feira meu irmão foi conversar com, que era lá o responsável pelas cirurgias no hospital. Aí ele falou assim, tá bom, ela pode vir segunda-feira? Aí meu irmão, tá bom. Aí meu irmão me ligou, né? Ludmila, tá pronta pra fazer cirurgia? Tá preparada? Falei, eu já saí do hospital tendo a certeza que eu ia operar, mesmo porque eu sabia que, na minha cabeça, pra tirar o fixador externo, eu ia pro centro cirúrgico. Então, já que eu estava no centro cirúrgico pra tirar o fixador externo, então eu já operava logo. Na minha humilde cabecinha, né? Então você tá pronta porque eu vou falar, né? Ele já marcou a cirurgia. Falei, tá bom, mas eu esperava assim, um mês, um tempão, né? Ele, segunda-feira você vai operar. Aí eu, hã? Aí tá bom, né? Aí, assim, aí segunda-feira eu operei, graças a Deus, né? Deu tudo certo, saí, estou aqui, a prova tanta que a cirurgia tanto deu certo que eu estou aqui falando com vocês, né? Mas assim, o que eu quero dizer assim, o milagre que foi a questão de o tempo entre eu tirar o fixador e eu operar foi 40 dias, né? Foram 40 dias. E entre o meu irmão, eu pedi pro meu irmão ir lá, né? Já que eu não poderia ir, meu irmão ir lá fazer isso por mim, né? E meio porque seria uma coisa que pra minha mãe seria mais complicado. Meu irmão tem mais esse traquejo.
essa questão de meu irmão, tinha gente que conhecia meu irmão e não me conhecia no hospital, pra tu ter ideia de como é meu irmão. E então, assim, pra ele seria muito mais fácil, então eu pedi pra ele fazer, e não pra minha mãe. Aí, meu irmão foi na sexta, na segunda-feira eu estava operando. Isso aí foi um milagre de Deus. O tempo recorde de acontecer essa cirurgia, mesmo porque eu estava em casa já. Então, teoricamente, eu não sou uma paciente prioritária, né? Mesmo porque eu tenho 24 anos, ou seja, eu não sou idosa, não sou criança, não tô no hospital, não tô morrendo. Enfim, tipo, é mais ou menos isso assim. Sabe como é que é o SUS, né? Mesmo porque meu tratamento todo foi no SUS. E graças a Deus nunca deu problema nenhum. Nunca aconteceu nada assim que não tivesse no controle de Deus. E Deus, ele me amparou, me amparou nesse tempo todo, e não só a mim, mas principalmente quando eu estava em coma, a minha família. Então, assim, mesmo eu tendo a consciência de que o tempo todo é Deus cuidando da minha vida, do meu caso, e o que aconteceu na minha vida é para honra e glória de Deus, eu tenho certeza que muitas pessoas vão conhecer a Deus através do que aconteceu comigo, vão reconhecer que existe um Deus e que Deus, ele é poderoso para operar qualquer coisa. E assim, e esse tempo, né, de acontecer a cirurgia, e segundo, que já tem uma amiga minha que ela já estava há uns meses já esperando para operar. Então, assim, a minha cirurgia acabou acontecendo antes da dela, né? E assim, eu vejo isso como a mão de Deus, porque era uma coisa necessária para eu voltar a andar, porque o fixador não deu certo, o gesso foi um paliativo, né? Entre tirar o fixador e fazer a cirurgia, né? E assim, quando eu resolvi tomar conhecimento do que estava acontecendo na minha vida, quando a minha atitude mudou em relação ao meu problema, Deus também operou mais poderosamente. Porque é aquela coisa, Deus, ele só age aonde nós não podemos agir. Então, enquanto eu não tomei conhecimento do que estava acontecendo comigo realmente, assim, vamos dizer que não é que Deus não agiu. Deus, ele estava esperando uma atitude minha. E o dia que essa atitude chegou, tudo mudou. E as coisas correram, nem andaram, correram. Então, assim, talvez se eu tivesse aceitado aquela palavra lá atrás, em janeiro, do médico, né, dizendo que eu só iria sair do hospital quando eu tirasse o fixador externo, eu não tivesse passado por esse tempo todo, eu não tivesse demorado 5 meses para pisar com uma única perna e 9 meses para poder pisar com as 2 pernas. Tá, assim, talvez eu tivesse operado ali em janeiro, talvez em março, ou seja, 3 meses, no máximo 4 meses depois de que tudo aconteceu, né, eu já estivesse andando. Ou seja, hoje em dia eu estaria já andando tranquilamente, pegando o busão. Mas não, eu não quis saber do problema. Eu sempre, em hipótese nenhuma, pense que eu deixei de acreditar que Deus estava no controle. Porém, eu não tomei nenhuma atitude. Quando eu tomei atitude, tudo mudou.
tudo aconteceu. E a partir daquele dia, né? Eu lembro até a data, 25 de maio. Foi o dia da consulta que mudou tudo, né? Foi o dia que eu tirei o fixador, que eu botei o gesso, que eu dei uma volta no espaço e voltei. Tipo, a partir daquele dia, todas as consultas, eu tiro o raio-x, eu peço pro médico para ver o raio-x, para ver o que tá acontecendo, por mais nervoso que me dê de olhar aquilo ali, né? Eu preciso saber do que tá acontecendo comigo, como é que tá evoluindo o quadro, que tá melhorando, o que eu preciso fazer e tal. Então é isso, quando a minha atitude mudou, Deus passou a agir muito mais. Ou seja, ele agiu aonde eu não podia agir, que era na questão da operação, na questão de tirar o fixador, tudo isso aí, Deus agiu. Agora, em tomar conhecimento do que estava acontecendo comigo, isso aí era a minha função. E a partir de agora, tipo, tenho um ponto. Eu peço explicação de tudo. Eu converso com ele em relação a tudo. Então, agora eu tenho a real noção do que está acontecendo comigo, do que eu posso fazer, do que eu não posso e tal. Então, eu sei. Então, a minha atitude em relação ao problema mudou. Então, tudo ficou mais fácil. Então, assim, é isso que eu queria passar para vocês. É que quando a nossa atitude muda em relação ao nosso problema, a gente passa a ter conhecimento, a gente sabe até aonde pedir a Deus para agir naquele ponto ou no outro. E talvez aquele ponto que você esteja pedindo para Deus operar seja simplesmente você mudar a atitude, você tomar conhecimento, você saber do que está ali, das possibilidades e tal, e realmente entregar aquilo que você não pode fazer para Deus. E o que você pode fazer, o que está ao seu alcance, assim, você fazer o que está ao seu alcance. Então, é isso. Deus, ele só opera onde a gente não pode operar. Onde a gente pode operar, pode fazer. O que a gente pode fazer, Deus não faz. Então, muitas vezes a gente passa anos pedindo para Deus fazer isso ou fazer aquilo, onde na verdade quem tinha que tomar alguma atitude é você. E Deus tá lá, tipo, esperando, né? Peraí. Então, vamos lá, você que tem que tomar atitude.